Qual a chance de o Palmeiras contratar reforço do exterior até terça-feira? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, vai haver reforço no Verdão até terça-feira. Palmeiras tem somente até 3 de março para registrar atletas que venham do exterior. E os grandes alvos palmeirenses não estão no Brasil. Nino, zagueiro do Zenit, Fabinho, volante do Al Ittihad, Thiago Almada, meio atacante do Atlético de Madrid. O Almada a gente pode descartar por completo. Nem o Almada, nem o Atlético de Madrid querem fazer negócio com o Verdão, beleza? O Fabinho também não será contratado até terça-feira em hipótese alguma. Titular absoluto, peça da confiança do Al Ittihad. Seu contrato na Arábia Saudita se encerra em junho e ele vai aguardar por propostas do exterior antes de definir se volta ao Brasil ou não. Nesse caso, o Palmeiras passa a ter chance a partir de julho. A situação do Nino é aquela em que o Palmeiras mais insistiu. Há um acordo fechado entre Palmeiras e o atleta. Salário, tempo de contrato, luva, falta o principal, o acordo com o Zenit. O clube russo tem deixado bem claro que só vai topar negociar o Nino a partir do fim da temporada europeia, ou seja, a partir de julho. Então, se tudo correr dentro da lógica, o Palmeiras não deve apresentar mais nenhum reforço até 3 de março. Vai sobrar uma última alternativa para o Verdão, de contratar alguém que tenha atuado nos campeonatos estaduais. Nesse caso, atletas que jogaram estaduais vão poder ser registrados por novos clubes no Brasil até 27 de março. Terça-feira se encerra a janela para atletas que vêm do exterior ou que não tenham disputado estadual. Todos os demais casos de jogadores que estiveram nos estaduais podem ser registrados até 27 de março. Palmeiras que só tem 2 contratações na temporada. Marlon Freitas, jogador ex-Botafogo, e John Arias, comprado do Wolverhampton. Enquanto isso, 6 atletas deixaram o Palmeiras de 2025 para 2026. E vamos voltar a falar do que interessa, que a gente precisa falar dessa história do Nino e dessa janela de transferências que só vai deixar o Palmeiras, pelo menos por hora, com 2 reforços. Então, não temos Nino para a próxima terça-feira. Acabou, não tem novela. O Palmeiras, ele, a partir de agora, ele deixa alinhado, tá bom? Olha aí, ó, o Agrocambé não quer o Nino, né? Estão achando que o Nino é o Beckenbauer. Um abração pra ele aqui. Eu não acho também que é um Beckenbauer da vida também, né? Não, seria uma boa contratação. Obrigado aí, o Valdinei e tal. Obrigadão pra todo mundo. O que o Palmeiras fez, ele flertou agora com o Zenit nas últimas horas em subir a proposta em cerca aí de mais 1 milhão de euros, podendo chegar a 13 milhões, os tais 15 não foram atingidos. E a própria Leila Pereira foi convencida pela atual diretoria de futebol dela, né? Vide Anderson Barros e seus pares, e também o próprio Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras a não remanejar valores para fazer um aporte maior e trocar a história do Nino nesse momento, porque a negociação podia ser mais acessível depois da Copa do Mundo, quando o Zenit quiser flexibilizá-la, tá? Enfim, então, o Palmeiras entende que ele garantindo e encaminhando, tá? O que aconteceu? O Palmeiras precisa, nesse momento, encaminhar algumas saídas para depois da Copa do Mundo e, de novo, como eu falei para vocês, o tanque está vazio. O tanque para investir em contratações está vazio, o que não tem nada a ver com o macro do clube, tá? Não caia em falácias de gente maldosa que não sabe e não entende aquilo que a gente tem explicado desde o começo do ano, tá bom? Então uma coisa é budget, o que sobra para investir no futebol. Outra coisa é contas a pagar, clube, dívida, etc. Isso aí está equalizado. Isso é uma coisa, dinheiro do futebol, salário, Palmeiras não vai... Esqueçam. Não tá nem neste planeta uma chance do Palmeiras entrar numa situação de, olha, esse mês vai atrasar salário. Não é isso. A questão toda é, o que o Palmeiras arrecada e tem de grana é para departamento de futebol e suas contas a pagar, lindas, maravilhosas, bonitinhas. Outra coisa é aportes para investimentos maiores no futebol. Aí, o ano passado, o Palmeiras meteu o pé no acelerador.
Esse ano teve que remanejar contas, por isso que sai Veiga, o Everton, e vende Facundo, aí pega o valor de um de outro para comprar um John Arias por 25, para ter contratado como foi o Marlon Freitas na virada do ano por 5 milhões e o aporte no Bruno Fux, enfim, essas coisas aradas todas, tá? Então agora, pro meio do ano, o Palmeiras precisa de novo redesenhar esse planejamento financeiro. O que vai acontecer? O que eu falei para vocês. O Flaco e o Alan estão na linha de frente para vendas depois da Copa. Dificilmente o Palmeiras vai seguir com esses caras e o Palmeiras colocou que além de precisar de 200 milhões obrigatórios para bater a meta anual, que isso é obrigatório, o Palmeiras tem que vender 200 milhões de reais. O Palmeiras quer dobrar ou quase triplicar esse valor para poder reinvestir, como foi no ano passado, em grandes negociações para depois da Copa. Então isso agora não foi possível, porque o Palmeiras não ia vender nenhum Flaco, muito menos o Alan agora. Então o que ele faz? Segura, tenta colocar cada um numa média de valorização de cerca de 35, 40 milhões, que é o mínimo que o Palmeiras espera receber por cada um deles para ganhar uma grana, sem contar outras possibilidades. Hoje saiu na Rádio Marca da Espanha, do Jornal Marca, que o GI, pasmem, o GI, com todo esse futebol brilhante, que lembra o Carlos Alberto Torres numa distância daqui até a galáxia de Andrômeda, em nível de futebol, o GI interessa ao Atlético de Madrid, como já interessou antes da vinda dele ao Palmeiras, quando estava ainda no São Lourenço. Então, é mais um cara que pode entrar numa negociação e ser um plus para o Palmeiras ter valores para o meio do ano. E o que isso significa? Significa que o Palmeiras agora vai ter uma guerra fria dificílima com o Fluminense para a contratação do Nino. Porque o Fluminense tem acerto, o staff do Nino, a diretoria do Fluminense, tem acerto com ele e também um acerto, digamos assim, teórico, com o Zenit de que, ó, gente não vai encher o saco de vocês agora, a gente sabe que o jogador quer voltar para casa, então depois da Copa do Mundo, quando terminar o campeonato, podemos trocar ideia? O Zenit falou, beleza. O Palmeiras é quem estava agora enchendo o saco dos russos. Da mesma forma que o Palmeiras viu a proposta do Fluminense e melhorou. Então o staff do Nino fez assim, olha, proposta é boa, eu tô aqui, tô olhando para vocês, então é o seguinte, quem resolver com o Zenit a gente acerta. Então é uma nova guerra fria que vai ser travada, porque o Fluminense tem uma prerrogativa contratual de, a depender do valor, como foi o do Arias, ele poder executar a compra do jogador. Então, por isso que o Palmeiras e a Leila aceleraram isso até onde deu nesta semana, não conseguiu, e porque o Zenit não fez a liberação devido ao final do Campeonato Russo. Então, zagueiro e o Nino é a prioridade, repito, com este asterisco importante do Fluminense, Palmeiras vai ter que brigar obrigatoriamente com o Fluminense para a contratação do jogador, é o plano, primeiro, para depois da Copa. Segundo, o primeiro nome para camisa 5 que o Palmeiras tem em mente é o do Fabinho. O contrato vai acabar com o Al Ittihad e o Palmeiras já tem uma informação de que ele não deve renovar com o Al Ittihad. Então, se não renovar com o Al Ittihad, tem dois cenários. Primeiro, ele continuar numa equipe do futebol árabe, se bem que ele, Fabinho e família não querem mais continuar por lá, a não ser que opções melhores acabem o convencendo. Isso é o que eu soube. Eles têm uma prioridade, a primeira, voltar à Europa, para jogar numa equipe de um padrão bacana, até porque ele deve ser convocado para a Copa do Mundo, ou está perto de, e com isso se valorizar para voltar para a Europa. E se não der para jogar nesse nível Europa A, ou um B+, digamos assim, poder olhar com carinho para voltar ao Brasil. E aí sim, o Palmeiras deixou bem claro para o staff dele, olha, então beleza, já que ele tem a receber os valores, etc e tal, vamos continuar essa conversa depois da Copa do Mundo. Então esse é o primeiro grande nome, tá? De camisa 5 que o Palmeiras tem. O Danilo é só se tiver uma tragédia do Botafogo entrar de novo num parafuso financeiro, obrigatoriamente tiver que vender jogador e não der certo com o Fabinho, aí pode aparecer. Mas o nome é do Fabinho, tá? Que o Palmeiras trabalha e que não desistiu. Ok? Então Nino, Fabinho, dois nomes que estão nesse radar. Terceira possibilidade que eu falei. Se o Palmeiras vender o Flaco Lopes, vai contratar um jogador para essa posição. Vai contratar. O primeiro nome que o Palmeiras vai tentar
repito, se o Arsenal não quiser continuar com esse jogador para o último ano de contrato, se o Arsenal abrir mão dele no último ano de contrato e o colocar como negociável, é o do Gabriel Jesus. Repito, o Palmeiras não vai fazer movimento para tirar o Gabriel Jesus do Arsenal, primeiro, sem vender um dos atacantes, e segundo, sem ter o tal do sinal verde. Ponto. A partir do momento que o Arsenal falar, ou o staff do Gabriel entrar em contato com o Palmeiras, ele não vai continuar lá, o Palmeiras vai conversar com ele para tentar pela terceira vez repatriá-lo. Tudo isso se essas condições, elas se apresentarem. A do Flaco Lopes é quase certo. Agora tem que ver o lado do Gabriel com o Arsenal. Se o Arsenal vai querer continuar com ele para o último ano de contrato, e aí tentar renovar, sei lá, ou então se o Arsenal vai, a gente quer remodelar, vamos liberar o jogador, aí o Palmeiras pode tentar uma abordagem, tá? Quarta possibilidade. Saindo o Giai, vai atrás de um lateral direito. Que tomara que seja assertivo no mercado. Né? Saindo o Giai, vai atrás de um lateral direito. Então, a partir de agora é o seguinte, o Palmeiras vai buscar as prioridades de camisa 5 e zagueiro pós-Copa e substituir na mesma moeda com as saídas que o Palmeiras tiver de jogadores dentro do elenco. Então, por exemplo, vendeu o Alan, mas o Palmeiras já tem o John Arias e tal. O Flaco Lopes é uma saída iminente que o Palmeiras busca. A do Alan já está reposta. Então o Alan é um cara a sair futuramente. O Flaco Lopes, se sair, tem a possibilidade, como eu falei, a obrigatoriedade de reposição. Mais o camisa 5 e mais o zagueiro. Por quê? Porque o mercado vai reacender na Europa, obviamente pós-Copa do Mundo. As equipes vão estar naquela fase de reconstrução e remontagem de elenco. Então, naturalmente, os melhores reforços podem ficar à disposição, Vicky. Muita gente falou, nossa, o Giai, que loucura. E, de fato, para mim, o Giai tem muitas limitações, sou muito crítica ao Giai, principalmente um lateral que não tem uma assistência. Eu acho vergonhoso, mas é inegável que tem um perfil todo defensivo. E sabemos que Simeone, no Atlético de Madrid, tem esse estilo de jogo, gosta desse estilo de jogo. Então, acho que talvez seja esse o apreço pelo lateral direito do Palmeiras, né? Conterrâneo também, então, não sei, pode ser isso. E o outro ponto que eu queria fazer o destaque é do mercado da bola do Palmeiras, que gastou toda a sua energia no Nino, não teve um plano B, então realmente está aí no aguardo para o meio da temporada. Vale lembrar, tá? A gente teve aí no começo da temporada passada uma novela muito semelhante que foi entre Palmeiras e Andréas. A novela terminou com um final feliz. O Andréas chegou no meio do ano por mais da metade do valor. Aliás, né, pela metade do valor, menos que a metade do valor que havia sido feito a proposta inicialmente. Isso eu acho muito difícil acontecer contra o Nino. Mas aí, então, se o Palmeiras desiste do Nino, por agora, por toda essa questão aí que teve da dificuldade da negociação, espera-se que no meio do ano tenha outras opções. Olha só, o Palmeiras vai ter de Descobriram que tem mais zagueiro a julho para descobrir um mercado da bola com outras opções na linha defensiva. Então, assim como também, tá? Existe um outro mundo além do Fabinho, que eu acho que seria uma grande contratação, mas não tem como se limitar a apenas um, tá? Parece aquele cara que fica sonhando com a mesma mulher a vida toda. Não casa, não vive, não tem família e morre sozinho, mas só queria aquela lá que não quis dar bola pra ele. Então, não. Por favor, Palmeiras, pensa um pouco mais amplo no mercado. Pô. O time só faltam pequenas peças. E com a saída do Giai, espero também que seja mais assertivo no mercado financeiro. Aliás, né, no mercado da bola. E que, quem sabe, ali, passa ali no Rio de Janeiro, que é bem do lado, pô, meia horinha de avião, e tenta conversar ali no Vasco, que já tem uma familiaridade com a presidente do Palmeiras, e tenta contratar o PH. Enfim, PH que inclusive tá sendo xingado pela torcida do Vasco, né? Gente, fim de live. Beijo no coração de vocês. A gente volta domingo com o pós-jogo, então, dessa decisão. Valeu, senhorita Vicky. Estamos juntos. Valeu você que deixou a meta de likes batida conosco. E, até domingo no pós-jogo. Segunda voltamos com toda a repercussão, tá bom? Tchau, senhores. Obrigado e desculpa pelo nosso erro técnico hoje aqui. Tchau, tchau. A saideira sobre o Verdão,
15.700 ingressos vendidos de forma antecipada para Palmeiras e São Paulo domingo na Arena Barueri. O estádio tem capacidade para 31.452 torcedores. Curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau. Fala, palestrinos. Estamos encerrando aqui mais um vídeo do canal. Já deixa o like antes de sair do vídeo. Obrigado pela companhia e pela preferência de todos vocês aqui nesse canal. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, esse canal só fala do Palmeiras, tá? Do Verdão aqui. Então fique à vontade aí para estar se inscrevendo no canal. E ativa o sininho de notificação. Deixa o like, que é muito importante. E ativa o sininho, já falei, né? E compartilha o vídeo aí quem puder, tá? Dá aquela força pro canal. Tamo junto. Deixe sua opinião em relação a tudo que eu falo aí no vídeo. Que vocês concordam, vocês não concordam. Aí no espaço de comentário do canal, a gente olha todos os comentários. E é isso, fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela força que vocês vêm dando pro canal. Muito obrigado pela companhia e pela preferência. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente volta e joga aqui no canal pra vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, palestra.